Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão de Águia. Hoje, a nossa convidada, que já morou e começou a empreender na Austrália, mudou para a Alemanha e atualmente está de volta ao Brasil, é a advogada Aline Guedes, advogada internacionalista de família, que vai te inspirar durante a trajetória dela de inovação, criatividade e muita coragem. Olá, Aline, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente hoje. Eu sempre falo que o tempo é o recurso mais escasso, então eu valorizo muito as pessoas que se dedicam de estarem aqui, de contribuírem através da sua jornada, das suas experiências, dos seus aprendizados. E vou abrir aqui para você já começar se apresentando para o pessoal, falando um pouco sobre a tua carreira de advogada internacionalista de família. Hoje, direto do Brasil, mas já morou aqui na Austrália, na Alemanha, então vai ter muito para contribuir aqui com a sua história hoje. Pode se apresentar, Aline, muito obrigada por estar aqui. Laura, eu que agradeço novamente pela oportunidade de ter me convidado. Para mim foi uma oportunidade ímpar ter te conhecido, né, algum tempo atrás, e a gente sempre está em contato, falando sobre ideias, negócios, possibilidades, abundância. Então, novamente, muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada de participar desse seu projeto. Te desejo muito sucesso, tá? Isso vai trazer, isso traga muitas inspirações para as pessoas que precisam ir para o next level. Então, que a gente possa ser exemplo e inspiração para as pessoas que precisam ali de um bom pontinha de coragem para poder seguir e acreditar nelas também. Meu nome é Aline Guedes, né? Eu sou especializada em Direito Internacional de Família. Eu já atuo nessa área aí há quase 8 anos. Eu já atendi a mais de 2.000 clientes, entre brasileiros e estrangeiros ao redor do mundo. Inicialmente, eu tive meu escritório na Austrália, onde tudo começou. E depois também eu fui para a Alemanha, onde também tive a oportunidade de fazer network lá e também criar uma estabilidade lá. E tenho meu escritório físico no Rio de Janeiro, né? E aqui também agora eu estou em Belo Horizonte, no Brasil, e provavelmente também a gente vai ter alguma coisa aqui em Belo Horizonte. Mas a questão toda é como eu cheguei até aqui, né? Sim, como que foi? Porque nem não necessariamente um advogado se torna um empreendedor. Muitos Não advogados necessariamente. praticam dentro da firma de outras pessoas. Então, a ideia aqui é explorar como que a Aline decidiu que o empreendedorismo era para ela, onde tudo começou. Pois é. É exatamente isso, né? A faculdade de Direito, assim como muitos cursos, não ensinam sobre empreendedorismo, né? Eles não ensinam a vender, a precificar, a achar clientes, né? Prospectar clientes, a poder, a nichar num produto específico, oferecer algo que o mercado não oferece, fazer essas definições que eu aprendi muito bem com você e com a Mari sobre valor e preço. Então, a gente não aprende isso, a gente aprende a técnica. Só que a técnica ela não deixa ninguém mais próspero ou não. A técnica é só a técnica, né? Existem habilidades que vão além disso. E essas habilidades podem ser habilidades que a gente aprende ao longo da vida, com a resiliência, com oportunidades, com dificuldades, porque na dificuldade a gente vê oportunidades. E passar por esse processo é importante, porque esse processo te faz enxergar por diferentes ângulos que antes, né, em uma outra posição, a gente não tinha a chance de ver coisas que a gente não via antes. E isso nos dá a chance de encontrar oportunidades que a gente não tinha visto antes. Foi o meu caso, né? Então, eu era advogada aqui no Brasil, me formei pela PUC, em Minas Gerais, uma advogada que passou por todo o processo, vim de uma família muito simples, então eu tive que pagar minha faculdade, e quando eu já estava lá com os meus 32 anos, trabalhando muito duro para escritório de advocacia, ganhando pouco, entendeu? Super desvalorizada. Eu então decidi correr atrás do meu sonho, que inicialmente era aprender inglês, né? Então, aí, por essa razão, eu fui parar na Austrália.
né? Só que quando eu fui para a Austrália, eu cheguei numa posição que eu não tinha inglês, né? Eu não era advogada, eu não tinha inglês. Então eu tive que começar a fazer trabalho simples, porque o meu dinheiro, embora tenha sido algo planejado, o meu dinheiro era um dinheiro contado ali, administrado. Eu não podia ficar gastando em dólar, né? Então eu tive que fazer trabalho simples. E esse trabalho simples era, eu trabalhei como babá, faxineira, assistente de cozinha, aí nos meus primeiros 2 anos de Austrália, porque eu estava desenvolvendo o inglês, né? E precisava pagar minhas contas. Mas, ao mesmo tempo, esse processo foi importantíssimo para eu tornar a pessoa que eu sou hoje. Além de ter me tornado uma pessoa mais humana, me fez perceber que existiam oportunidades e que aquilo era necessário para que eu tornasse a pessoa que eu queria ser, que eu sempre quis ser. Então, esse processo, embora tenha sido sofrido, difícil, às vezes eu questionava, era um processo que foi fundamental para eu ter a maturidade que eu tenho para hoje administrar coisas que a gente faz que eu nunca pensei que eu poderia fazer. Então, nesse processo, já com os meus 2 anos, falando inglês, as coisas foram melhorando, eu comecei a perceber uma dor muito específica dos brasileiros que viviam no exterior, dentro do ponto jurídico, né? Do lado do ponto jurídico, que era aqueles brasileiros que casavam, tinham filhos, divorciavam, tinha herança, mudava de nome, e tudo tinha que ter uma relação jurídica no Brasil. Mas nenhum advogado brasileiro sabia como conectar essas questões que acontecia na Austrália ou em outro país e que tinha impacto no Brasil, porque essa pessoa é brasileira, então teria impacto no Brasil. E aí eu percebi essa dor através dos grupos de comunidade dos brasileiros na Austrália, grupos de Facebook, Instagram. E aí eu percebi, puxa, essa pessoa está com dificuldade de registrar o casamento no Brasil e adotar o regime de bens. Eu vou aprender como fazer isso então. Então, eu aprendi através das dores dos clientes. Então, eu desenvolvi um operacional de 12 serviços jurídicos que são focados para resolver a dor desses clientes brasileiros que vivem no exterior e para os estrangeiros que têm que lidar com a legislação brasileira. E isso tudo foi desenvolvido quando eu percebi essa necessidade do mercado. Então, eu percebi a dor. Depois que eu percebi a dor, é que eu fui aprofundar na teoria, na doutrina, mas o mais difícil é a prática. Né? E aí eu aprendi a prática. Quando eu dominei a prática, então eu montei minha lista operacional, né? Eu montei minha esteira operacional do escritório. E o que você falou dá para ir para tantos lados. Eu ainda quero trazer a questão do empreendedorismo, mas você falou muito sobre chegar aqui, ter os momentos de desafios ali, de adaptação, de resiliência, de você lidar com coisas que é para um crescimento pessoal e que serviu hoje para você ser a pessoa que você é. E você falou também da comunidade brasileira no exterior, que aqui na Austrália, inclusive, é uma comunidade muito forte, que se ajuda Sim, bastante, que sim, utiliza muito o recurso dos grupos de Facebook e, sim, e que você utilizou também essa ferramenta, que foi muito parecido com a minha jornada na contabilidade na época, porque eu utilizei muito, meu business cresceu da comunidade de Facebook, das pessoas que estavam ali fazendo as referências, buscando por informação. Então, a gente tem isso em comum, que eu achei muito legal aqui, me fez lembrar daquele momento. E de você notar qual que era a necessidade e conseguir pensar também que você poderia ajustar o teu conhecimento para criar algo que suprisse essa necessidade. sim. Porque um bom negócio é um negócio que contribui para as pessoas. E você achou justamente isso. Vindo aqui para a parte do início, Aline, como que foi então assim, tá? Entendi que tem essa demanda, entendi que eu posso suprir essa demanda, mas a parte ali de criar um negócio, você já tinha Sim. referências de empreendedores ao seu redor? Você sabia o que precisava ser feito aqui na Austrália para começar o teu negócio? Ou por conta de ser negócio relacionado ao Brasil, você fez a empresa no Brasil? Como que foi essa parte da estruturação mesmo do início do negócio? Bom, a estruturação ela aconteceu na medida que a coisa ia acontecendo. Só que eu sempre tive uma ideia muito inata, né? Uma coisa muito pessoal, que é a organização.
Crescer desde pequeno organizado, de maneira que quando a gente crescer vai ficar tudo mais fácil. Então, ainda que eu não tivesse conhecimento de ferramentas, de gestão, de software, de financeiro, ainda que eu não tivesse isso ainda, tudo era planilhado, tudo era organizado, todos os pagamentos, atendimentos, tudo era muito organizado e profissional, ainda que eu fizesse tudo. Então, isso foi um desafio, porque no início nós não temos caixa para poder contratar profissionais, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Então, eu tive que aprender a fazer um pouquinho das redes sociais, tive que aprender um pouquinho, fazer um pouquinho das vendas, pós-vendas, administração. Eu comecei a fazer isso tudo. Então, eu desenvolvi uma maneira operacional com isso. Eu consegui desenvolver uma maneira operacional. Obviamente, a gente vai melhorando esse operacional, você vai reinvestindo, revestindo e vai melhorando, né? Mas inicialmente eu tive essas dificuldades. Eu tive que aprender sozinho. Mas eu sempre tive na mente que, olha, eu preciso entregar algo que, embora eu não saiba como entregar, ele vai ter que ser entregue da melhor maneira possível, dentro do que eu posso, dentro das minhas ferramentas, dentro das minhas condições financeiras e de maneira mais profissional, porque eu tenho que entregar esse cliente que está comprando de mim, ele vai ter que me indicar para um outro cliente. Eu tenho que dar algum valor para esse cliente. E qual que eram os valores que eu tinha? Respostas rápidas, muito objetiva e pontualidade, transparência, entregar quando o cliente comprava, entregar no prazo determinado e sempre dando acompanhamento para o cliente. E isso foi algo que foi diferencial e que não precisa de nenhum investimento, é uma questão de pessoal mesmo, né? De ser De ali dedicação, né? e isso, de ser comprometida com o seu cliente. É de você falar, puxa, agora você me deu o seu dinheiro, agora eu vou te dar o melhor para você não arrepender de você ter me contratado. Sim. Gera uma responsabilidade. É o que eu ia falar agora. Como que foi isso? Porque a demanda já existia e eu acredito que era uma demanda alta, né? Quando você falou que teve ali diversos serviços que você conseguiu oferecer e que a gente Sim, sabe que a comunidade aqui é super grande, então essa sim. demanda reprimida exigiu de você. E você, com esses valores, que gera realmente essa responsabilidade e até, dependendo da tua inteligência emocional, uma certa pressão em você mesma de conseguir manter essas respostas, né, quando você também faz, entrega esse nível, as pessoas também, a cobrança é um pouco maior, né, porque aí a pessoa agora Sim, começa a esperar que isso sim. seja algo contínuo, né, então essa continuidade do nível de serviço que você estava oferecendo. E você teve algum problema, algum desafio com isso? Ou qual foram as estratégias que você teve para manter esse nível? Eu acho que o maior desafio que eu tive foi no momento que eu comecei a começar a delegar, que é a única maneira que eu poderia manter a qualidade, porque eu fazia tudo, eu fazia desde a parte administrativa, redes sociais e fazia o operacional. Eu cuidava do caso do cliente, eu que resolvia o problema em si. Então eu ainda cuidava do chão de fábrica, né? Eu fazia tudo. Então eu ainda fazia o chão de fábrica. Então em algum momento eu falei, bom, agora eu já não consigo fazer tudo mais. E foi aí que eu tive que delegar. E para mim foi difícil aprender a delegar. Porque eu sou a pessoa, eu vou fazer, às vezes eu tinha aquela ideia que o meu jeito que é o jeito certo, eu gosto de fazer do meu jeito, eu desconfio dos outros, eu tenho medo, eu não me sinto segurança, e eu tive que enfrentar isso. E aí eu tive que evoluir também. Eu tive que evoluir e entender que cada um, às vezes o resultado é o mesmo, mas a maneira de fazer a tarefa é diferente. E não quer dizer que a pessoa é melhor ou maior do que eu. Então eu tive que desenvolver outro lado, eu tive que entender o lado humano, de ser humano e entender trabalhar como um time, né? Então, Sim. isso para mim foi um desafio, eu tenho que dizer. E como que você desenvolveu esse desafio? Fazendo, como tudo na vida. Sim, A sim. única maneira de enfrentar o medo é indo com medo mesmo, É entendeu? a coragem, Então, né? não tem jeito, porque até o corajoso sente medo, só que a diferença é que ele faz, ele não se deixa ele não paralisa pelo medo, essa é a única diferença. Mas então eu falei, bom, não tem outro jeito. Eu vou ter que começar a delegar. Obviamente que a gente vai com cuidado. Aí a gente tem que pensar, poxa, como é que eu vou pagar essa pessoa? Eu vou pagar
por comissão, vou pagar por caso fechado, eu vou pagar um salário, vou assinar carteira, vou contratar com pessoas. Então aí você já começa a pensar, puxa, como é que vai ser isso? Aí você já tem que pensar numa possibilidade aí financeira, inclusive para você valorizar essa pessoa que está com você e também ser justa com essa pessoa. Né? Então, também foi uma coisa que eu tive que aprender. Qual que é o justo para eu pagar para essa pessoa? Como que ela se sente valorizada dentro do meu negócio? Como que essa pessoa vai ser leal dentro do meu negócio? Como que eu posso sentir, como que eu posso usar esse profissional? E como que eu posso ver as habilidades? Porque às vezes a pessoa não tem habilidade, por exemplo, para vender, mas ela tem habilidade excelente para fazer o pós-venda. Entende? Então, é a gente aprender a ter esse olhar mais de observação e entender que cada um faz as coisas de um jeito. Mas eu acho que o importante é entender valores. Se as pessoas têm os mesmos valores e fundamentos, o resto tudo fica fácil de ajustar. Sim, é muito interessante porque eu vejo entre empreendedores que essa parte de delegar é essencial para o crescimento de um negócio e é também uma parte muito complexa, porque são Sim, relações. E essas relações vai exigir que você entenda contextos diferentes, né? Esteja ali com pessoas com contextos diferentes, mas como você disse, que se os valores são alinhados, facilita um processo de comunicação, facilita um sim, processo de direcionamento, porque a ideia de uma pessoa ajudar você dentro do teu negócio é que o negócio vá para a mesma direção. Então, ter esses valores, ter esse direcionamento alinhado é o que vai facilitar sim. essas interações. Mas ainda não deixa de ser complexo, porque as motivações humanas são diferentes, São como você falou, tem diferentes. pessoas que se motivam pelo dinheiro, tem pessoas que se motivam pelo reconhecimento, tem pessoas que se É, motivam pela comunidade que ela quer fazer parte. sim. Então, ter Mas o que eu essa habilidade fiz, de distinguir. exatamente. Então, o que eu percebi foi o seguinte: o que eu preciso fazer aqui é alinhar os fundamentos. Então, o que que eu fazia quando eu contratava, né? Hoje eu estou com um time de 3 pessoas, eu tenho um escritório enxuto. O Sim, meu operacional é muito enxuto, o que é bom para minha empresa, porque eu não tenho muitos custos, entende? Isso é uma outra vantagem do meu negócio. Mas o que que eu fiz? Eu fiz um documento que é como se fosse um documento de parceria com as pessoas que trabalham comigo, e nesse documento tem as questões de alinhamento de ética e privacidade, entende? Então, e fundamentos. Então, isso é como se fosse uma política da empresa, sabe? Eu achei importante escrever. Não é nada complexo, é um documento de uma folha, mas que fala ali como é que o cliente tem que ser tratado, quais são as prioridades da Connection Law, quais são os valores da Connection Law. Então, isso para mim é importante trazer isso para quem está entrando na empresa, porque se eu não alinho isso com a pessoa, como é que ela vai saber? sim. E parte de liderança para você, dentro desse contexto ainda de ter outras pessoas, porque o que você está falando de desenvolver eu preciso criar aqui um framework em que as pessoas consigam ter padronizada essa comunicação de quais são os Sim, valores da empresa. E aqui a gente entra nesse tópico de liderança, de você conseguir sim, comunicar com diferentes pessoas e ainda assim manter elas na mesma página. sim, Isso também foi algo inato para você, um bom empreendedor que é um bom líder consegue resultados muito mais expressivos. sim. Você teve que fazer cursos, você teve que se desenvolver em relação a se tornar empreendedora? E algumas coisas em questões técnicas, sim, né? Então, por exemplo, na parte, às vezes, de aprender um software, de alguma coisa assim. Mas o princípio básico, não. Eu já sabia que tinha que ser feito de alguma maneira. Tanto que eu procurei a maneira de fazer, né? Então, eu acho que aí já foi mais inato, né? Essa história. Eu já sabia que isso tinha. Nem eu sabia, talvez, que. O que que era, mas eu sabia que algo tinha que ser feito. Eu não sei se você consegue me entender. Sim, sim. Talvez até esse inato seja de ser uma pessoa observadora, que eu acredito que como advogado precisa ter esse olhar, e de trabalhar em É. outras empresas também, do qual você já vai observando o que funciona, o que não funciona, o que você gostou, o que você não gostou, e aquilo vai sendo processado de uma maneira muito inconsciente para você depois replicar. E a gente vai aprendendo com os próprios erros também. Essa é a diferença, né? A gente aprende e da próxima vez a gente faz melhor, né?
sim, Então, perfeito. para mim, foi importantíssimo isso. E ter essa ideia de que, independente do negócio que a gente está, eu estou na área do direito, né? Que é importante a gente entender e ver as coisas como empreendedor. Antes eu me via somente como uma advogada. Uma pessoa que fazia petição, ia no fórum, conversava com o juiz, era isso. Só que eu entendi que enquanto eu não conseguisse me enxergar como uma empresária e como alguém que tivesse uma empresa, eu não ia para frente. Porque não basta fazer a petição. Eu tenho que vender, eu tenho que organizar, eu tenho que ter o financeiro, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que entregar o serviço. É muito mais do que a parte técnica. Então, Sim, eu tive que sim, passar por uma mudança de mentalidade. Eu passei por uma mudança de mentalidade. sim, já E essa vamos super. mudança de mentalidade veio todo desse processo, onde eu trabalhei de coisas simples, eu fazia o que tinha que ser feito. Eu não importava se era limpar o chão, servir o cafezinho, eu fazia o que tinha que ser feito. Sim. O que é muito interessante também, porque a minha pergunta foi se você teve que fazer cursos ou se desenvolver, e foi no seu próprio movimento, que também é muito interessante, porque algumas pessoas falam, ah, eu só vou começar a fazer depois que eu souber, ou depois que eu já tiver o conhecimento, ou a confiança, mas aqui foi no medo existe, aí eu continuo os movimentos através da coragem, e esses movimentos vão me ensinando e vão construindo a minha confiança para continuar e para crescer e para ir Exatamente. fazer outros tipos de movimentos, que também foi o seu caso, né, Aline? Porque então você tinha ali a empresa que fazia essa parte de consultorias e de entrega desses serviços que você mencionou e que a gente já vai querer saber logo mais aí quais são esses serviços também, como você ajuda as pessoas. E depois você viu uma outra oportunidade. Qual foi o momento em que você viu essa segunda oportunidade de ensinar profissionais? Essa segunda oportunidade, ela veio ela veio como uma consequência, e não como uma causa. Então, na medida que eu fui ganhando autoridade, que eu fui ganhando resultados para os meus clientes, os próprios advogados, né, eu comecei a ser uma referência de pessoa que poderia ajudar os outros advogados a discutir casos e resolver, encontrar soluções para os clientes deles também. Então, esses advogados brasileiros me procuravam como referência no direito internacional de família e perguntavam, Aline, como que eu posso resolver isso? Você pode me ajudar? Você pode me fazer uma consulta? Você poderia me dar um curso? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de, então, oferecer um serviço para oferecer um ensinamento para esses advogados, mas que não fosse teórico, algo que fosse baseado na minha experiência que eu aprendi com a prática, tá? Porque a teoria, ele compra o livro e estuda em casa, ele não precisa de mim. Mas o livro não te fala em qual porta bater, quem procurar, o que fazer. O livro não conta essas partes práticas, né? Entre a prática e a teoria existe uma diferença muito grande. Não estou dizendo que a teoria não é importante, ela é, mas a teoria sozinha não adianta para nada. E a boa prática, né, Aline? Porque eu lembro que quando eu te conheci online, eu lembro de um vídeo seu apontando algumas pessoas que tinham más práticas. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, e aí, através disso, eu criei, então, a minha mentoria, a Rota do Direito Internacional, e a coisa foi tão sucesso que eu já formei mais de 350 advogados. É um curso reconhecido pelo MEC, né? Então, a gente Uau! tem a certificação do MEC, e é um curso de 64 horas prática do direito internacional, e é um curso que realmente transforma a vida das pessoas através do testemunho dos alunos, sabe? Então, não só a carreira, mas transforma a vida mesmo. São advogados que já tinham desistido da advocacia, ou que foi morar fora, acharam que não podia advogar mais, ou que estava cansado da advocacia tradicional. Então, assim, é muito interessante poder resgatar o primeiro amor desses profissionais pela profissão, ao mostrar uma oportunidade que eles ainda não tinham enxergado, né? E através do meu testemunho, porque eu sou o testemunho vivo disso, né? Sim. Então você veio para a Austrália, entendeu aqui as oportunidades sobre se tornar uma empreendedora, começou a empreender, se desenvolvendo como pessoa e como empresária, abriu uma parte do negócio que era para clientes finais, viu a oportunidade de Sim. abrir essa outra frente para profissionais que já eram advogados, mas que queriam ali se profissionalizar nessa área internacional. E
Com tudo isso, além de tudo isso, digamos, você ainda mudou de país, né? Daí você estava aqui na Austrália, que foi como você começou, foi para a Alemanha, hoje está no Brasil. Eu queria entender a dinâmica de ter o seu negócio e viajar. Essas viagens Sim, atrapalharam, porque muitos empreendedores, Aline, vou até te passar esse contexto, né? Muitos empreendedores começam querendo empreender, e não como você que foi, eu vi a oportunidade e comecei, mas eles começam a empreender com a intencionalidade de ter mais liberdade. E aqui é a liberdade sim, financeira, é a liberdade geográfica. sim, Só que com isso também tem muitas adaptações que precisam ser feitas, adaptações claro, do próprio negócio, adaptações sim. de comunicação, de atendimento, de vida, de lifestyle mesmo. Sim, Então, como que foi esse seu processo para você? Como que essas mudanças impactaram ou não impactaram? Foi positivas, foram oportunidades? Como que você desenvolveu isso no seu negócio? eu acho que é importante dizer que a gente não pode romantizar o empreendedorismo, sabe? As pessoas acham, empreendedorismo. Gente, quem é empreendedor trabalha muito. Ele trabalha muito. Mas isso que é o interessante, é esse trabalhar muito que gera resultados. Então não tem como vencer uma maratona se você não correr, entendeu? Não tem jeito. Não tem Muito bom. milagre. É simples assim. Então, se a gente não consegue entender essa parte, a gente não vai ser empreendedor nunca. Então, é muito trabalho por trás. Então, ao mesmo tempo que o meu negócio me deu essa liberdade geográfica, isso foi um fruto que eu só colhi um pouco mais no final. No início, foi algo que eu percebi que era possível fazer, foi assim que eu estabilizei minha empresa, mas no início eu percebi que eu precisava de ter raízes ali para começar a estabelecer. Só depois, com um pouquinho mais que a coisa foi caminhando, é que eu percebi que o meu negócio também trazia liberdade geográfica. E aí eu falei, puxa, eu não preciso do judiciário brasileiro, eu não preciso estar no Brasil para fazer isso, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, né? E aí foi aí então que eu falei, puxa, então agora eu não preciso mais de um escritório, não preciso mais de um curso de escritório. Eu agora posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, literalmente, né? Então foi aí que eu percebi, mas esse não foi a razão pela qual eu fui para essa área. Eu fui para essa área por outras razões, mas a liberdade geográfica foi uma consequência do meu negócio. Sim. E quando você começou esses movimentos de viagens, como que isso afetou o teu negócio? Na verdade, não afetou, na verdade, foi positivo, porque mostrava ainda mais para as pessoas que, como advogado internacionalista, a gente é internacional. Então, veio muito ali a corroborar com o que eu pregava mesmo, né? Então, eu sou uma Uhum. advogada que posso ir para os Estados Unidos, posso ir para a Inglaterra, posso ir para a Alemanha e posso ajudar os brasileiros em qualquer lugar do mundo, desde a Antártica até, até o Japão. Sim. De um ponto de vista, eu sei que, né, aqui é uma outra vertente, mas eu quero trazer esse assunto porque quando a gente fala sobre legislação, a legislação, eu sempre falei isso, tá, Alina? Não sei se você vai concordar Sim, com isso ou não, mas a sim, legislação ela é subjetiva à interpretação, é sim. por isso que os advogados existem, né, certo? Porque você pega ali e vai achar qual que é o contexto, qual que é a narrativa, qual que é a história que vai dar, evidenciar, vai dar suporte para o que está ali escrito no livro. E na Sim, contabilidade, eu tinha matéria de legislação tributária. sim, claro. É, então, assim, o que eu queria capturar aqui nessa parte dessa nossa conversa é a questão de quando você empreende e você começou, tipo assim, então, você veio aqui para a Austrália e você começou a empreender aqui. E aí você começou a empreender de uma coisa que você viu que era uma necessidade, e se você viu que era uma necessidade, era porque não era tão falado, não estava ali, né, não tinham pessoas para justamente te explicar e te mostrar o caminho, Sim, então você foi ali abrindo os seus próprios caminhos. O sim, que isso naturalmente traz algumas incertezas, alguns medos em relação, inclusive, à legislação. sim, Depois, posteriormente, você foi para a Alemanha, do qual eu imagino que é uma outra adaptação, porque, né, a sim, liberdade geográfica é possível e com ela a gente precisa de algumas adaptações de sim, conhecimento mesmo, de buscar como que eu levo o meu negócio, então, onde o meu negócio vai ser estruturado, é, como que eu vou desenvolver ele, quais os impostos que eu preciso pagar, onde eu preciso pagar. Então, essa parte para você, assim, não em detalhes, obviamente, mas como que foi para você
fazer essas movimentações do seu negócio e buscar por esses conhecimentos? Você se conectava com contadores de cada país para entender como que isso precisava ser feito e desenvolvido? Ou você Então, já sabia isso? É algo do seu serviço que você oferece também? Como que foi essa parte estrutural mesmo de o negócio te acompanhar onde você for? sim. Então, aí foi uma questão estratégica desde o início, né? Também veio da criatividade, né? Mas foi uma questão estratégica. Por quê? Porque o direito internacional, ele é uma lei única, independente do que o país está. Então, ele basicamente é baseado em tratados, ele é baseado numa lei que os países fazem parte dessa lei. Então, essa lei, ela vai basicamente ser válida para todos os países que fazem parte de um determinado tratado. Mas, obviamente, que em alguns momentos, ao conectar essa lei, ao aplicar essa lei na prática, para conectar uma situação prática entre o Brasil e a Alemanha, por exemplo, é importante entender um pouquinho da legislação da Alemanha, é importante entender um pouquinho da legislação da Austrália. Só que qual que é a parte mais interessante também do direito internacional? Que você sempre vai poder ter um advogado doméstico daquele país para poder fazer o networking. Então, basicamente, o advogado internacionalista, ele é aquele que vai falar como resolver o problema e quem vai resolver. Muitas das vezes ele não é quem vai resolver o problema, mas ele é o único capaz de falar quem vai resolver. Por isso que o nosso negócio é um negócio baseado, ele é extrajudicial, você não depende do judiciário, você não fica com um processo 10, 15 anos esperando para receber. Ele é um processo, o seu conhecimento realmente é um produto e rápido, porque em uma consulta com o cliente, ele já sai de lá com a estratégia jurídica de quem que vai resolver o problema dele. E quiçá Uhum. se não vai ser a gente mesmo. Então, a gente vende um planejamento jurídico internacional para aquele cliente. E, obviamente, quando a gente decide, no caso do cliente ali, baseado na realidade dele, que é a legislação brasileira, sendo advogado brasileiro, a gente mesmo já resolve o problema. E aí é isso que foi para mim hoje, eu acho que foi a grande tacada do meu negócio, foi Uhum. esse diferencial. E que dá essa flexibilidade, sabe? Porque nós somos quem conecta as leis, que são diferentes. Então, é a gente que vai conectar a lei da Alemanha com o Brasil, a lei da Austrália com o Brasil, a lei da Inglaterra com o Brasil. A gente faz essa conexão. Eu costumo dizer que é aquele adaptador do secador de cabelo. Sabe quando você está com o secador de cabelo da Austrália para o Brasil, você tem que ter o adaptador? A gente é o adaptador. Adaptador. Que incrível, sim. E o que faz com que as pessoas também economizem problemas e tempo, né? Então, é um serviço que é muito necessário para ser consultado diante de todas essas movimentações, para que as pessoas tenham mais clareza e mais confiança e se sintam mais seguras de tomar decisões ali num novo país, diante de coisas que talvez ela não conheça e não saiba nem por onde começar a procurar. Adorei conhecer Exatamente. mais também. Exatamente. E é justamente por essa confusão, porque o caso prático da pessoa ali tem mais de uma lei acontecendo, né? A pessoa casou na Austrália, teve um filho no Brasil e comprou um imóvel na Itália, e agora eles vão divorciar. Como vai resolver esse problema? Então, aí que eu entendi que o meu produto era o meu intelectual, e aí eu comecei a valorizar. Aí eu entendi a diferença entre preço e valor. Obviamente, depois que eu tive a oportunidade de conhecer você e a Mari, fui no evento que vocês fizeram em Sydney, em agosto de 2023, que foi transformador. E aí, esse evento, então, eu percebi essas questões, que parecem detalhes, mas elas são imensas. O significado delas são imensos. E eu aprendi muita coisa. Eu falei, peraí, o meu produto é o meu conhecimento. Se o meu produto é o meu conhecimento, eu, por exemplo, não posso dar um aconselhamento jurídico de graça. Porque é como se eu estivesse na padaria comprar o pão e não pagar pelo pão. Entende? É como se eu fosse no supermercado e comprasse 1 quilo de carne e não pagasse pelo 1 quilo de carne. Que empreendedor que faz isso? Ele vai quebrar. E Sim, aí, uma fala muito que você falou, que ficou muito marcada, é que quem ganha é o cliente, não sou eu. O sim. dinheiro é Não só uma importa. troca, Sim, entende? os eventos presenciais são incríveis. No evento de Sydney, Aline, foi um evento muito interessante para mim pessoalmente, porque era onde eu estava também indo para um próximo nível dentro do desenvolvimento do meu negócio. Então,
tenho muito carinho de quem participou daquele evento, porque foi um significado muito especial para mim, um marco ali dentro do meu negócio. Sim, E, e eu lembro que foi muito um evento muito profundo desse ponto de vista de eu ver que muitos empreendedores ali estavam olhando para essa questão da mentalidade de uma maneira diferente, que aqui em outros estados, em outros eventos que eu fiz, as pessoas talvez já tinham ali alguma sim, noção sobre isso. E ali eu percebi que essa foi uma parte assim marcante. Cada evento tem o seu marco, né? sim, sim, Então claro. é muito legal. E aqui até voltando no que você tinha mencionado sobre a questão da mentalidade, esse shift de quando a gente entende que empreender é contribuir para a vida das pessoas e principalmente que a gente entende que ao contribuir para a vida das pessoas, a gente tem permissão de cobrar por isso, é algo muito importante. Eu conheço Sim, muitas pessoas que têm habilidades que transformam a vida das pessoas, que otimizam ali a questão do tempo das sim, pessoas, oferecendo sim, serviços como o seu, por sim, exemplo, e que não sim, conseguem monetizar, ou precificar mesmo esse conhecimento que é fruto de experiências, que é fruto do tempo da tua vida que foi sim, utilizado ali, né? Então, sim. ter esse shift da mentalidade é muito importante e eu fico muito feliz que você conseguiu E olhar para aí, isso. né, e pegando esse gancho que você está falando aí, quando a gente aprende isso, a gente já começa a entender um pouco mais de prosperar. O prosperar, ele não é algo que impacta a vida do empreendedor. O empreendedor só prospera quando ele consegue criar um negócio que impacta a vida dos outros. E o dinheiro, a prosperidade financeira desse empreendedor, ele é uma consequência pelos benefícios que ele traz à vida das pessoas, da sociedade, da comunidade, da família dele que está ao redor dele. Então, depois que isso aconteceu, eu transformei a vida de muitas pessoas, de muitos clientes que tinha casos que ninguém conseguia resolver, da minha própria família, né? Eu trouxe benefício para meu pai, para minha mãe, eu reformei a casa deles, sabe? Para minha vida, né? Minha vida, meus amigos, para as pessoas que eu posso ajudar, para clientes, porque muitas das vezes também a gente entende que o cliente está numa situação tão difícil que ele não tem condição, mas você está numa posição tão interessante. Porque você tem tantos outros clientes que você fala, não, vem aqui que eu vou te ajudar com isso, eu vou te ajudar com o que eu posso fazer. Porque às vezes a troca aqui não é mais só o dinheiro, sabe? Embora você já tenha um respaldo do dinheiro para poder fazer isso. Então você consegue, você começa também a desenvolver relações humanas, né? Que é muito interessante. Que é muito interessante. E quando isso acontece, parece que essa abundância não para, entendeu? Ela só vem, vem, vem. É um efeito expansivo, né? Porque daí É você um efeito começa a expansivo. contribuir, aí você se sente satisfeito, aí você começa a trabalhar mais, porque aquela satisfação te move, é um Sim. combustível. E aí essa energia começa a ter uma fluidez muito grande, que é a apropriação da prosperidade, porque a prosperidade é o acesso à abundância que já existe. Eu tô viajando aqui já. É. Mas é isso mesmo. E assim, é impressionante isso. É impressionante. Então, assim, para mim foi muito significante, foi muito marcante todo esse processo. Hoje eu vejo a Aline do passado, né? E eu agradeço muito pela coragem que ela teve, né, de seguir em frente mesmo com medo, pelos momentos que ela pensou, pelas estratégias. Mas hoje eu me vejo como uma pessoa muito mais evoluída, muito mais estável pelo processo de empreender. Empreender é uma coisa maravilhosa. O empreender é uma coisa que a gente cresce junto. Não tem Sim, como você desmembrar você do negócio. É como se a gente fosse um só, entende? sim. Aline, qual foi assim o maior desafio que você teve por empreender? Qual foi o maior desafio que o empreendedorismo te proporcionou? Acho que são várias coisas, né? A questão de aprender a precificar, de entender o seu valor no mercado, de entender o que a concorrência faz, de tentar oferecer algo que ninguém oferece ainda. É ser criativo, né? A criatividade é muito importante. E a gente que é empreendedor, a gente está muito ocupado, às vezes, resolvendo as coisas, técnicas ali, a gente esquece de deixar a mente vazia para a criatividade entrar. Então, a criatividade, ela vem do observar, né? A criatividade, ela vem ali da calmaria. É impossível ter criatividade no meio da confusão, a não ser que seja o momento que você tem que resolver algo, né? Talvez pode acontecer também, mas
essa criatividade é importante de ter. Então, para mim, eu acho que o mais difícil foi mesmo entender, né, que é necessário criar novas habilidades que são fora da minha área de formação. Que independente da minha área de formação, eu precisava de habilidades financeira, precificação, entender valor, preço, concorrência. Essas questões foram muito importantes para mim, muito importante. E qual que foi a maior oportunidade que você teve e por que você decidiu empreender? Eu decidi empreender porque eu consegui resolver o problema do meu primeiro cliente. E eu vi nela um resultado tão positivo que eu falei, bom, se eu resolver o problema dela, eu vou resolver o problema de várias outras pessoas, porque tem várias outras pessoas com esse problema. Então, eu não resolvi empreender pelo dinheiro em si. Eu comecei a empreender por ser uma área extremamente curiosa e poucas pessoas faziam por ser uma coisa tão única, e por isso que eu comecei a empreender. Sim. E qual foi a maior oportunidade que você teve, assim, na vida mesmo, num geral, por empreender? Acho que cada cliente conquistado é uma oportunidade. Oportunidade, sim. Sério. Cada cliente que você vem no seu escritório, bate na sua porta, é uma nova oportunidade, porque é um Tem novo algum aprendizado. caso que você possa compartilhar com a gente? Um Ah, caso, tem assim, vários. que você fala, nossa, isso daqui foi um momento do meu negócio que Tenho. eu sei Eu que. tenho um caso de uma cliente que ela casou na Austrália. Não, ela casou no Brasil, legalizou o casamento dela na Austrália. Ela teve um filho na Austrália e ela foi casada por, sei lá, 15 anos com um australiano. E ela tinha muitos bens no Brasil, muitos bens na Austrália, e ela sofreu violência doméstica na Austrália. E aí o marido, né, o ex-marido, então, começou um processo de divórcio na Austrália e queria todos os bens do Brasil. Então, ela contratou alguns advogados australianos. E eu falei, mas aqui no Brasil a lei é diferente, não é assim. Então, eu tive que orientar os advogados australianos de como resolver os bens que estavam no Brasil. E foi interessante que os bens localizados no Brasil, ele não conseguiu atingir nenhum dos bens localizados no Brasil, nem o advogado e nem a corte australiana, pelo conhecimento que eu tinha e da maneira que eu fui conduzindo o caso, sabe? Ah, Então foi um momento que eu falei, puxa, eu estou aqui como advogada brasileira, orientando um advogado australiano que não sabe direito internacional e que, se ele fizer errado, vai complicar a vida da minha cliente. Então, ela me contratou em paralelo com o advogado australiano para que a gente pudesse fazer a blindagem dos bens no Brasil. E aí eu entrei com o divórcio pelo Brasil. Eu falei, por estratégia, não vamos fazer o divórcio pela Austrália, porque a lei do Brasil vai ser mais interessante para você, vai blindar os seus bens. Vamos fazer pela Austrália. E aí o advogado australiano ficou assim, louco da vida, porque ele falou, ah, você não podia ter feito isso. Eu falei, ela pode, é direito dela, ela pode escolher qual lei que ela vai aplicar. E deu super certo esse processo, foi muito interessante. E aí a gente conseguiu resolver e ela foi extremamente beneficiada pela nossa estratégia de ter feito o processo pelo Brasil, e aí foi muito interessante o caso. Então, assim, foi um processo longo, não foi longo, mas ele foi intenso. Foi um processo aí de 12 meses, intenso, conversando com advogados o tempo todo da Austrália, e falando, não é assim, não vai resolver assim, tem que ser assim, assim, assim. Então, foi muito interessante o caso dela. E aí foi onde a gente viu na prática mesmo essa importância do direito internacional. sim. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora que ainda tem a ver com algumas das habilidades que os empreendedores precisam ter, que é a questão da inteligência emocional. Porque você acabou de contar um caso, por exemplo, do qual Sim, você, como profissional, precisa ouvir histórias, de sim, brasileiros que passam aí por diversas situações, no sim, exterior. E, e como que é lidar com essa parte emocional do cliente e sim. de conseguir também trabalhar e da sua parte emocional também, né, Aline? Porque a gente também Sim, tem a nossa vida aqui, os nossos altos e baixos, os nossos desafios pessoais. Então, assim, se a gente sim, for entrar nesse tema de inteligência emocional,
do qual você vivencia isso através dos seus clientes, além dos seus Sim. próprios. Como que foi o desenvolvimento disso? É algo que você percebeu que isso era uma necessidade, era uma habilidade ou não necessariamente? Eu percebi que era uma necessidade, porque o cliente ele precisa disso, ele precisa ser colhido, mas ao mesmo ponto é importante você também estabelecer limites, porque o seu lado ali, sua importância ali é racional. Então, o que que eu acho que é importante? Ser sempre direta, ao mesmo tempo sutil, mas ser direta, transparente e objetiva. É ter eficácia, sabe? É eficácia, porque o cliente ele já está envolvido emocionalmente. Se você também ficar emocionalmente envolvida com o cliente, ninguém vai chegar a lugar nenhum, vai ficar os dois perdidos. Entende? Então você tem que chegar ali na posição de autoridade e falar: olha, eu entendo, eu respeito o seu sentimento, eu simpatizo com o seu sentimento, mas eu não estou aqui para o seu sentimento, eu estou aqui para resolver o seu problema. Sim. E aí, obviamente, você tem que ouvir o cliente, obviamente, você tem que ter paciência com o cliente, mas em alguns momentos também, você tem que falar para o cliente: isso não me importa. Isso aqui não é importante para gente. O que é importante para a Uhum. gente poder avançar é isso e isso. O que que você quer fazer? Então, poder apontar o caminho para o cliente com muita seriedade, transparência, de uma maneira clara para o cliente, independente da emoção que ele está sentindo, porque a emoção não vai resolver o problema dele. Sim. Só que é necessário fazer isso com uma certa delicadeza, né? E isso é uma coisa também que eu desenvolvi, mas eu também é uma coisa que eu não quero perder muito, porque eu acho que ser prática e eficiente nessa eficiência na comunicação é bom no meu negócio, entendeu? Sim. Mas eu tive que aprender. Teve que aprender, né, a conseguir conduzir ali Tudo. conversas. Isso. A ter mais paciência, eu diria. Sim. É, eu queria entender, assim, né? Já estamos finalizando, mas queria entender, assim, hoje quais são os próximos passos que você vê para o teu negócio em termos do desenvolvimento. Então, você já está aí com a Connection Law, ajudando pessoas, Sim. clientes brasileiros que moram no exterior. Você tem a parte dos cursos, que agora é reconhecido pelo MEC, que Aham. é uma conquista muito legal, né? E que você faz a questão de ajudar advogados a se especializarem na parte do direito internacional. O que mais que você vê acontecendo aí para Bom, 2025, que já agora eu está acho que é aquela chegando? história, a gente tem que aproveitar o terreno que a gente está, né? Então, aqui, estando no Brasil, talvez fazer parceria com grandes escritórios, porque os grandes escritórios não têm banca de direito internacional. Então, fazer parcerias com esses escritórios, sabe? Falar: olha, eu estou aqui, eu sou especialista nisso, se você precisar, você me indica e a gente vê uma parceria. Então, fazer parceria, sem ser funcionário, ou sem ele ser meu funcionário, fazer parceria, que é um bom negócio, eu gosto de parceria, né? E aí essa é uma outra coisa que eu tive que aprender, né, a desenvolver são parcerias, porque eu acho que um bom contrato de parceria é aquele que a gente consegue definir qual a responsabilidade de cada um, porque se você não definir isso, vai dar problema. Porque se você não conseguir definir a responsabilidade de cada um, você também não consegue definir ou precificar a hora de trabalho de cada um, né? Então foi uma coisa que eu aprendi também, essa questão de entender o que que é a parceria, o que cada um vai fazer, né? Isso é muito importante. Quanto que a gente vai ganhar, quanto que vai ser dividido, como que isso vai ser feito. E isso é baseado no que cada um vai fazer, né? Então esse seria o objetivo agora comigo, com minhas aqui no Brasil, fazer palestra. A ideia é realmente popularizar o direito internacional, que muitas das vezes é muito negligenciado na faculdade, sabe? O advogado brasileiro, hoje nós somos mais de 1,3 milhões de advogados no Brasil, Laura. 1,3 milhões de Uau. advogados no Brasil. Ou seja, é uma área que, se você não fizer algo diferente, dificilmente você vai conseguir sobressair. Então, Uhum. levar isso para os advogados que saem da faculdade sem saber essa matéria. Sim. Hoje você acha que os advogados ainda vão muito pelo tradicional aí no Brasil? Faz tempo que eu estou Sim fora do e Brasil. não. Sim e não. A gente já está vivendo uma nova geração de advogados, né? Eu de igreja, eu tô no meio da geração assim, meio termo, né? Então eu tive sorte que eu peguei um pouco do antigo, mas eu também peguei a transformação do digital, por exemplo. Então eu consegui sobreviver os dois lados, Inovar. né? Uhum.
Isso, então isso foi bom. A nossa geração foi uma geração boa, acredito para você também, que a gente pegou a gente ficou no meio termo ali, né? A gente não ficou entre o abismo, né? Nós ficamos entre o meio termo aqui, a gente não ficou no extremo, né, dessa mudança. Mas a advocacia ela mudou muito. Por exemplo, o advogado hoje que não entender que o digital é o futuro, ele não vai conseguir mais achar cliente, por exemplo. Não existe mais aquela história de entregar cartão de visita. Isso acabou. Isso era na época passada, né? Que você fazia, entregava cartão de visita, que indicava cliente. Não é assim mais. O advogado hoje ele tem que ir para as redes sociais, ele tem que fazer tráfego pago, ele tem que fazer várias coisas que a advocacia antigamente não fazia. E se esse advogado não entender que não tem mais volta, ele dificilmente vai conseguir ter uma boa prospecção. Sim. E tudo isso você mostra dentro do teu curso também para os outros advogados, você está ajudando eles a desenvolver essa Essa mentalidade. mentalidade de ter uma Inclusive, visão né? mais ampla. Exatamente. Inclusive, né, quando eu percebi que existia essa oportunidade de fazer o curso, ensinar os advogados, eu falei, ok, eu vou aceitar o desafio, mas eu quero desenvolver algo que seja diferenciado. E para eu desenvolver algo que seja diferenciado, eu preciso de três pilares. Foi aí que então eu desenvolvi, que é o pilar da fundamentação, que eu dou um pouquinho ali da teoria. Depois eu venho com a prática dos 12 serviços jurídicos, e aí eu incluí um terceiro módulo, que a gente chama de módulo da expansão. E o que é o módulo da expansão? É o módulo que agora eu vou te ensinar a vender o que você aprendeu. Porque de nada adianta você saber fazer uma legalização de casamento internacional se você não saber divulgar que você sabe fazer isso. Você não vai vender. Você não vai vender por telepatia, correto? Então, eu incluí empreendedorismo jurídico, incluí vendas e incluí prospecção de clientes dentro do direito internacional de família. Então, eu incluí esses três módulos aí como a parte da expansão. Muito incrível. Eu acho que várias vezes aqui você falou sobre criatividade e eu acho que eu trazia a palavra inovação e eu acredito aqui na tua história, Aline, ouvindo você, que isso foi o que acelerou muito o teu processo de expandir tão rapidamente, né? Porque se a gente estiver falando, há quanto tempo você começou o teu negócio, então? Ó, a gente está em 2025, né? Eu comecei lá, assim que eu cheguei na Austrália, né? Eu já comecei a fazer algumas coisas, então foi mais ou menos lá para 2016, 2017, quase 10 anos, entre Sim. 8 anos, mais ou menos. Sim. E aí você já atendeu aí 2.000 pessoas, mais de 300 pessoas formadas também, e é muito por isso, por você estar nesse processo de expansão, de estar inovando, de estar vendo qual que seria o próximo passo. É, eu vou até falar aqui sobre uma observação que eu tenho da parte comportamental de advogados no geral, até que você Sim. trouxe também esse número de